Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim? Tranquilo? Peço para os irmãos não estar indo no banheiro, nem estar levantando para beber água, nem estar conversando com o irmão que está do lado, por conta da palavra, amém? Para não roubar a palavra. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. O versículo é o 30. Vai dizer assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 30. Todos acharam? Para quem você passa o Evangelho de Lucas, entra em Atos, depois Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, já vai entrar em Efésios. Evangelho relatado por Lucas, passa Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, aí vamos entrar em Efésios. Amém? O fundo está alto aí, tá bom? O fundo está alto, tá bom? Tranquilo? Então, ó, vou ler novamente. Tá bom todo mundo achar? Para ir acompanhando no texto, no versículo. Acharam? Todos acharam? Então, vou ler novamente. O versículo é o 30, o capítulo é o 4. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ele for aparecer para todos, e todos os joelhos irão se dobrar naquele dia. E esta é uma forma que Deus ele tem, é esse selo. Deus ele olha assim para você e ele fala assim, ó: você é selado, meu filho, você é protegido, minha filha. Mas do mesmo modo que Deus ele olha para você, o diabo também ele olha e ele reconhece. Ele fala assim: esse não é meu, esse não é meu. Aí ele reconhece aqueles que são dele e aqueles que não são. Como o diabo ele olha assim para mim, para você. Será que ele... Eu não estou me colocando de fora não, eu me coloco dentro também.
Porque quando eu separo uma palavra, primeiro Deus ele fala comigo e depois eu passo para a igreja. Como o diabo ele te vê? Ele te vê selado com o Espírito Santo ou não? Uma vez, meus irmãos, eu fui em uma casa, pediram para mim nessa casa fazer uma oração. E eu não conhecia a moça e eu fui sozinho nesse dia, que já estava tarde. Eu tinha já acabado de voltar de 3 visitas. E eu acabei indo sozinho nessa casa, pensando que ia ser uma coisa simples nessa casa, que ia ser apenas uma oração ali, abençoando a casa. Quando eu cheguei nessa casa, conheci a família ali desta moça e pedi para todos: vamos entrar aqui dentro? Todos, chama lá aquelas pessoas que estavam do lado de fora e chama aqui para dentro. Ela chamou, eles entraram. Eu vou fazer uma oração, mas depois eu vou trazer a palavra, assim, para estar orientando os irmãos. Eles falaram assim: não, tranquilo pastor, fica à vontade. Meus irmãos, assim que eu comecei a oração, se manifestou um demônio na vida da moça. Ela caiu no chão e eu tentava expulsar aquele demônio. Sabe o que ele falava? Ela é minha, ela é minha, ela não é do homem de branco. Ele tinha ela como posse. Enquanto essa moça não confessou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador, ele tinha posse sobre ela. Até que ela declarou: eu aceito Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. Aí sim eu consegui expulsar esse demônio da vida dela. Enquanto ela não confessava ali, eu não conseguia tirar esse demônio da vida dela, porque ele tinha ali uma posse sobre a vida dela. E quando Jesus Cristo fala assim, ó, não entristeçeis o Espírito Santo, porque nós fomos selados, ele quer trazer na nossa memória aquele tempo da nossa ignorância, da época que nós vivíamos no mundo, pecando, sabe? E depois chegou um momento que a gente acordou, falou assim: meu, eu preciso de Cristo. E ele entrou nessa peleja para nos libertar dessa posse. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Porque existe sim uma luta no mundo espiritual para te libertar, sabe, da posse do pecado, do diabo. Jesus Cristo ele vai falar sobre isso no evangelho relatado por Lucas capítulo 11. Eu peço para os irmãos irem junto comigo aqui, Lucas capítulo 11. Então entendemos a importância de sermos selados com o Espírito Santo. Lucas capítulo 11. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 21. Todos acharam? Eu vou ler, peço para os irmãos. Logo a gente vai ter a televisão, vai dar para colocar já no telão, né, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, estando tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Então aqui, ó, quando ele fala no versículo 21 desse valente que guarda a sua casa, ele está falando do diabo. Ele guarda ali a sua casa, e ele não gosta que ninguém se aproxima da sua casa. É igual um cachorro, assim, vamos comparar com um cachorro. Um cachorro, quando você se aproxima assim daquela casa que ele protege, e você tenta entrar nessa casa, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele ataca, sim ou não? Assim, Jesus Cristo está falando que Satanás ele faz quando ele tem posse na vida de algumas pessoas. Mas quando o Espírito Santo quer agir, derramar a graça, agir em Deus,
Deus entra nessa peleja e fala assim: não, esse eu vou escolher. Foi o caso da moça. Ele falou assim: ela é minha, ela é minha. Eu falei assim: a partir de hoje ela não é mais sua. Deus me enviou aqui para libertar ela. Sai em nome do Senhor Jesus. Assim Jesus Cristo ele entra aqui no versículo 22, ele vai dizer: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo esse mais valente do que o Satanás. Quem é, meu irmão e minha irmã? Ao nosso Salvador, é Cristo. É Cristo, e ele entra nessa batalha. E ele vai dizer assim, ó: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Aí ele vai dizer assim, ó: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus está falando assim, ó: quem não está comigo está contra mim, está jogando no time de Satanás. Mas quem está comigo me ajuda a juntar. Está jogando no mesmo time do que eu. Mas olha aqui no versículo 24: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde eu saí. Olha como os demônios, eles chamam, assim até mesmo aquele que foi liberto por Cristo, ele anda por lugares áridos, e depois ele não achando repouso, ele coloca no seu coração: eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para a minha casa. E olha aqui, ó, no versículo 25: e chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. Assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quem é que conhece pessoas que estavam na presença de Deus, eram usados, falavam em línguas, profetizavam, e depois num vacilo saiu da presença de Deus, e o estado dessa pessoa ficou pior? Quem conhece? Assim Cristo ele está falando. Por isso que Paulo ele está falando: não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês foram selados, vocês foram comprados, o sangue foi derramado para resgatar, para tirar vocês das coisas do mundo. Meus irmãos, um pastor uma vez falou que ele foi em uma casa e ele entrou nessa peleja no nome do Senhor Jesus Cristo, expulsando um demônio de uma mulher. E o demônio falava: eu vou matar ela. E ele colocou assim na frente dele, falou assim: não, você não vai matar ela não. Você não vai matar ela não. Se você for matar ela, primeiro você tem que me matar. Olha, ele se colocou na frente dela: primeiro você tem que me matar, mas você não pode me matar, sabe por quê? Porque eu sou escolhido de Deus. E ele expulsou esse demônio, mas o demônio falou, deixou bem claro para ele, falou assim: olha, eu vou sair, mas se ela não levar a sério o evangelho, eu vou levar. Às vezes tem pessoas aqui que Deus está falando assim, o diabo também está falando assim: olha, eu libertei, Deus libertou, mas se essa pessoa não levar a sério, eu vou levar ela. E o pastor falou assim: em nome do Senhor Jesus ela vai levar. Mas nessa caminhada, presta bem atenção, que às vezes o Espírito Santo está falando com alguém aqui, que o diabo está falando assim: se sair para fora, se der um vacilo, eu vou levar. Isso pode acontecer, porque aconteceu com essa moça. Ela morreu. Por quê? Porque ela não levou a sério, foi levando brincando as coisas de Deus. E o diabo, ele brinca, o diabo ele brinca, meus irmãos? Ele não brinca. Ele não brinca. Quantas pessoas estão morrendo aí por achar que ser cristão é uma brincadeira? E o diabo dando risada. E ela morreu. E aí, depois que morre, não andando nos caminhos do Senhor, é uma vida de eternidade, sem perdão. E olha,
que Deus tem para nossas vidas é melhor. É melhor, ó meus irmãos, olha, devemos estar cheios do Espírito Santo, devemos estar selados, porque sabemos que existem pessoas maldosas aí fazendo trabalhos de macumbaria. Quem já passou assim numa encruzilhada e viu lá um trabalho de macumbaria? Você já viu? Já viu? Isso é para quê? Para prejudicar pessoas, famílias. Vamos ser realistas. Eu não estou querendo colocar medo em ninguém não, mas vamos ser realistas. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e de repente a gente pisa no pé dessa pessoa. Essa pessoa já fala: eu vou fazer uma macumba para esse rapaz aí. E pagam para fazer macumba, para estragar a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Por exemplo, se o Satanás conseguir colocar assim, aquele que é a coluna de casa para fora, com certeza ele vai colocar a família inteira, filhos, assim vai geração em geração. E é pago isso. Mas eu quero deixar bem claro, um cristão estando na presença de Deus, às vezes sem querer pode até pisar no pé de uma pessoa. Como é cristão, vai pedir desculpa, perdão, por mais que essa pessoa pense assim: não, vou fazer um trabalho para prejudicar essa pessoa, pode até pagar. Mas quando o Satanás chega assim para efetuar o trabalho, fala assim: não, esse daí não, esse daí é selado, eu não posso. Porque, meus irmãos, eu falo assim, não é bagunçado as coisas de Deus. Não é assim, Satanás ele fala assim: não, eu vou encostar ali. Não, não é bagunçado. Se Deus permitir, ele pode tocar. Mas se não, ele não vai tocar em você. Não vai tocar em você. E por isso, meus irmãos, você tem que estar cheio, você tem que buscar o Espírito Santo. Sabe por quê? Olha aqui, ele não pode tocar em você, mas Deus, ele pode permitir Satanás tocar em você, sim ou não? Pode, sim ou não? E olha, se isso acontecer, você só vai conseguir vencer as lutas você estando cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2. O versículo é o 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Mas o que o texto está falando para você? O que? Não temer, sim ou não? Não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer, as coisas que a gente tem que sofrer. Olha o que ele vai dizer: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte. Olha o que Jesus está falando: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso a gente só consegue vencer se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Às vezes eu falo assim, as pessoas não estão conseguindo vencer as batalhas porque estão buscando as coisas terrenas, em vez de buscar as coisas espirituais. Tendo a presença de Deus, tendo a presença de Deus, você pode ter certeza que você vai ter sabedoria no seu casamento, que você vai ter sabedoria no seu trabalho, você vai ter sabedoria quando o diabo for agir. Pastor, como eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo? Como eu posso saber se eu sou selado mesmo? Olha aqui, meus irmãos, Gálatas capítulo 5. Se você viver nas obras da carne, me desculpa, você não tem o Espírito Santo. Me desculpa a realidade, me desculpa, você não tem o Espírito Santo. E isso é grave, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Já pensou no dia que Jesus Cristo voltar?
e você perder o melhor, que é a salvação. Ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Não, meu irmão, não queira isso não. Queira isso não. Queira isso não. Olha aqui, ó, no versículo 4 do capítulo 5, Gálatas, capítulo, eu estava em Efésios aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22, todos acharam? Versículo 19, perdão, versículo 19, amém? Vocês acharam? Perdão, aqui ó, vou voltar aqui ó. Abra a palavra de Deus aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aqui ó, se você tiver essas práticas, quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Olha aqui ó, versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Você tem inimizade com alguém aí? Não? Não? Então tá tranquilo. Brigas, ciúmes. Você tem ciúmes de alguém? Iras. Você se ira fácil? Eu dou uma boiada para não sair da briga. Tem um ditado, mas eu não sei falar muito esses provérbios. Brigas, ciúmes, iras, discórdias. Você tem discórdias? Dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonaria. Sabe o que é glutonaria? É quando a gente come assim, está satisfeito já, barriga está cheia, aí você vai lá e fala: eu quero comer mais. Você está satisfeito já. Uma vez eu fui fazer uma entrega numa firma e me deram de comer ali, na hora do almoço. Almoça aí, estava eu e o ajudante, nós almoçamos, e era meio-dia. Aí para uma firma para outra, assim, dá umas meia horinha. Aí eu saí dessa firma, fui para outra, cheguei lá umas meio-dia e meio, descarreguei, e nessa empresa também falaram assim: ô Fábio, você quer almoçar? Eu falei assim: não, tô satisfeito já. Entrei dentro do carro, o ajudante falou assim: que você não almoçou de novo? Podia a gente ter almoçado de novo. Eu falei: ô meu irmão, nós já comemos. Eu estou com o bucho cheio. Né? Assim ó. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos proferi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então olha aqui ó, aqueles que não são selados com o Espírito Santo. Olha agora aqui, ó, se você está cheio do Espírito Santo, ó, você vai ter esses frutos no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha aqui, ó, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha aqui, essas são as obras daqueles que têm o Espírito Santo. Pastor, bicho, eu estou na carne, pastor, e agora? Pastor, eu estou na carne. Isso é preocupado, isso é preocupante, perdão, isso é preocupante, meus irmãos. Porque quem está nas obras da carne, olha o que vai dizer aqui, ó, em Romanos, capítulo 8. Isso é uma forma da gente saber se a gente tem o Espírito Santo ou não. Romanos capítulo 8, versículo é o 9, ó. Vou ler aqui para os irmãos. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ó, devemos lutar contra a nossa carne, meus irmãos.
devemos lutar contra a nossa carne para ter esses frutos que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Devemos lutar contra a nossa carne e sair, meus irmãos, das coisas da carne, que eu já até citei aqui. Quem vive na carne, essas obras, no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonaria. Essas coisas devemos sair, devemos lutar contra a nossa carne. E olha, é possível, meus irmãos. Por isso que o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar. Você consegue entender isso? Para nos ajudar. Mas para isso é necessário as pessoas terem vontade, querer, ter desejo de ter o Espírito Santo. Aí em Lucas capítulo 11, Jesus Cristo vai falar sobre isso também. No versículo 9, ele vai dizer assim: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Pedi, pedi e dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Quando ele fala isso, não está falando das coisas terrenas, não. Às vezes a pessoa, não, eu vou ficar pedindo uma casa. Fica aí pedindo uma casa. Isso. E deixa o Espírito Santo de lado. Eu vou pedir uma casa, um carro. Fica aí. Quando ele fala pedi, pedi e dai-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Ele está falando do quê? Do Espírito Santo. Olha aqui no versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedires. Mas pedir o que? O Espírito Santo. O Espírito Santo, você vai ter sabedoria no seu casamento. Você tendo o Espírito Santo, você vai ter sabedoria ali no relacionamento, sabe? Assim tudo. Você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus. Aí pode encaixar o que? Romanos capítulo 8, versículo 35. Que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a espada, o perigo? Nada. Porque você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da presença de Deus. Sabe o que é isso? Está cheio da presença de Deus. Está cheio da presença de Deus. Então aqui, ó, meu irmão, minha irmã, você que ainda está na carne, está tendo ali as obras da carne que eu citei em Gálatas. Começa a buscar para você não perder a sua salvação. Começa a buscar para sair desses desejos da carne. Mas para isso você tem que querer. Olha, em Mateus capítulo 3, versículo 11, João vai falar assim, ó: eu batizo nas águas, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batiza com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Isso é uma outra pregação para falar o Espírito Santo e com fogo. Mas ó, a minha função aqui, meus irmãos, é só fazer assim você se arrepender e batizar nas águas, para você ser cheio do Espírito Santo. Depende de quem? Depende de mim? Depende de quem? De quem? Isso aí. Mas de Jesus também. Por isso que João está falando assim, olha, eu vos batizo com água, do mesmo modo eu. A única coisa que eu posso fazer é batizar vocês com água. Mas com o Espírito Santo tem que ser interesse de vocês. Por exemplo, é Jesus, quem dera, né? Se eu pudesse falar assim, ó, recebe aí seu Espírito Santo aí, guerreiro, toma aí, guerreiro. Não. Mas você tem que mostrar ali para Deus que você está interessado, que você quer conhecer Ele, que você quer ser cheio dEle. Para isso, você precisa buscar Ele. Quem consegue entender? Você entendeu? Para isso, você tem que continuar perseverando, buscando, para você ter o domínio próprio,
assim, quando vinha as obras da carne, você fala assim, não, o carne, estou cheio do Espírito. Tenho um domínio próprio. Eu tenho um domínio próprio. Eu tenho um domínio próprio. Você tem que começar a buscar. Hoje eu gostei de conversar com uma irmã que perguntaram para ela lá assim, e você é uma serva de Deus? Ela falou, eu sou uma serva de Deus. Falou com a boca cheia. E assim você tem que falar também, eu sou uma serva de Deus. Mas ó, meus irmãos, é buscar. Quando ele fala pedir, pedir e dar-se-vos-á, é pedir aonde? Assim, só dentro de casa, meus irmãos? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, é na sua casa, lá, lavando louça, fazer igual Marta. É onde? É na igreja, adorando junto com os irmãos aqui. É igual aqui, ó, Atos capítulo 1, meus irmãos. É na igreja. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo dentro de casa, lá na rede. Também Espírito Santo, Espírito, assistindo Netflix. Espírito, ouvindo pregações através. Não, meu irmão, entenda isso. Pregação, aqui live, é para as pessoas que não, assim, ainda não conheceu Cristo. É um meio que a gente usa ali para Cristo tocar no coração das pessoas e trazer elas para a igreja. Agora tem pessoas que são crentes e tem esse pensamento, não, vou ficar aqui em casa assistindo a pregação. É a mesma coisa? Fala para mim. É a mesma coisa? Meu irmão, me desculpa, não é. Às vezes, por exemplo, as pessoas nos chamam, aí a gente, depois assiste. Depois nem assiste, nem entendeu nada. Não entendeu nada. Vocês acharam a palavra de Deus? Qual foi a palavra que eu falei? Atos capítulo e o versículo. Versículo é o 4. Vai dizer assim, ó, Jesus Cristo, quando apareceu para os discípulos, vai dizer assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse-lhe ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles fizeram o quê? Eles permaneceram aonde? Em Jerusalém. E Jerusalém representa o quê? A igreja. Então, por exemplo, você tem que aguardar, você tem que esperar até você ficar cheio do Espírito Santo. Até você estar cheio do Espírito Santo. Ficar na Nova Jerusalém. Isso representa o templo. Quem está entendendo? E ó, enquanto isso, o irmão está buscando o irmão que já tem o Espírito Santo. Vamos finalizar aqui em Efésios, capítulo 4. O Espírito Santo gosta, assim, o Espírito Santo ele habita onde, meus irmãos? Dentro da gente, sim ou não? Dentro da gente. O Espírito Santo está lá, você está adorando Deus, de repente o telefone toca, é uma cobrança. Ou se não, vamos colocar um exemplo que acontece com muitas pessoas, vendedores. Você está lá adorando a firma, lá tocando aquele louvor gostoso. Aí você, o telefone tocou lá, fala, fulano, atende aí. Eu estou ocupado, estou atendendo um cliente aqui, você atende lá. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria tal peça. Você sabe que essa peça não tem. Aí você fala assim, só um minuto. Vocês têm a peça aí? Aí você fala assim, não tem. Você sabe que a peça não tem. Aí você está mentindo para ele. Fala assim, não, assim, tem essa peça aí. Tem essa peça, daqui a pouquinho chega aí. Aí o cara desliga, a peça nem está lá. O Espírito Santo está feliz com isso? Você mentindo? O Espírito Santo está feliz com isso? Aí depois o cara fica ligando lá para você, você demorou para Dedéu para entregar a peça. Ô fulano, e a peça? O motoqueiro já saiu, a peça está lá. E o motoqueiro já saiu. E ele fica falando, não, o motoqueiro já saiu. E a peça está lá. O Espírito Santo não fica feliz com isso. Entristece o Espírito Santo, sim ou não?
Sim ou não, meus irmãos? Uma mentira. Olha aqui, é isso que Paulo vai dizer, ó, em Efésios capítulo 4, no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, falem cada um a verdade com os seus próximos, porque somos membros uns dos outros. Fala a verdade. O Espírito Santo não gosta, isso entristece o Espírito Santo. E quem quer perder o Espírito Santo? Quem quer perder o Espírito Santo? Ninguém quer perder. Perguntar aqui, quem quer morrer aqui? Quem quer morrer? Pega a mão. Ninguém quer. Você quer morrer? Quer? Fazer uma oração? Vem aqui, fazer uma oração. Tô brincando. Não, tô brincando. Eu vi uma história dessa aqui. Não, o pastor perguntou, quem quer morrer? Aí ele chamou as pessoas para frente, assim, não, vou fazer uma oração. Deus, tira esse desejo do coração. Tira esse desejo do coração na pessoa. Aí pediu para voltar pro lugar. Volta para o lugar essas pessoas que não têm mais o desejo de morrer. Ficou a maioria, foi a minoria. Vocês ainda estão com esse desejo de morrer? O pastor falou assim, não, tá bom, vou fazer uma oração. Deus, mais uma vez, Pai, olha, em nome do Senhor Jesus, tira esse desejo do coração da irmã, do irmão, de morrer. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece o irmão e a irmã. Aí ele terminou e falou assim, olha, quem não está mais com o desejo de morrer, pode se assentar. Agora quem está com o desejo ainda, fica aqui na frente. Ficou aí na maioria. Aí ele falou assim, ó Deus, eu vou mudar a oração. Essas pessoas que estão com o desejo de morrer, que o Senhor venha arrebatar, venha levar. E não, todo mundo voltou, sentou. todo mundo sentou assim. Aí ele falou assim, vocês não estavam querendo com o desejo de morrer? É igual a mulher lá, estava assim, o marido tinha morrido. Aí ela falou, você não podia ter me abandonado. Eu quero morrer junto com você. E de repente ela caiu na cova lá. Aí ela falou, me tira daqui, me tira daqui. Pastor, você não queria morrer junto com ele? Você entendeu? Assim, mas ó, meus irmãos, voltando aqui. Então ó, então ó, voltando aqui, meus irmãos, assim ó, ser cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se entristece, olha, aqueles que deixam de congregar. Ó, aqui eu vou só finalizar aqui, ó, no versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol contra a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha aqui, aí ele vai dizer assim da velha criatura, aquele que furtava não furta mais, aquele que antes, né, ali fazia o mal, não é mudança, é conversão ali, uma nova criatura que é. Então ó, que entristece o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo é deixar de congregar. Hebreus capítulo 10 versículo 25, não deixeis de congregar como é costume de algum. Você entendeu? Isso entristece o Espírito Santo. Quem está entendendo aqui, meus irmãos? Olha, eu estou aqui na função de fazer você vencer, tanto aqui nessa terra, fazer você vencer, ter aquele encontro com Jesus Cristo. Mas para isso, meus irmãos, é necessário você ouvir, é necessário você colocar em prática, é necessário você dobrar o seu joelho, orar, pedir para Deus força, me dê força, me dê força, me dê força, me dê força. É uma oração que eu faço, meus irmãos. É uma oração que eu faço, porque fazer a obra não é fácil, não. Então o que eu peço para Deus? Me dê força e me dê fé, e guarda o meu coração, porque a caminhada, sim ou não? Então para isso eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Essa é a receita. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem um louvor?